Oi, mulheres, voltamos com o nosso programa e agora sim, com o Dr. Dório Hellmann, que é médico reumatologista, e vamos falar sobre doenças que a gente acha que tudo se resume a reumatismo. É verdade. Mas não é, né? Não é. Então vamos lá. Eu acho que é importante entender o reumatismo. Por quê? As pessoas chegam no consultório e falam, eu tenho reumatismo. Mas o que significa reumatismo? Reumatismo, para nós hoje, médicos, é uma definição muito ampla que engloba doenças que atingem articulações, músculos, ossos, ligamentos, etc. Na verdade, nós temos mais que 100 tipos de doenças reumáticas. Isso que é importante definir. Então, para nós, reumatismo, hoje em dia, é uma palavra bastante vaga. Essa imagem... Então, essa imagem mostra, eu tentei agrupar alguns tipos de reumatismo, volto a falar, nós temos mais que 100 tipos. Então aqui a gente tem a fibromialgia, muito conhecida, doenças autoimunes, tipo lúpus eritematoso sistêmico, artrite reumatoide, a psoríase, que pode dar uma artrite, que é chamada artrite psoriásica, a espondilite anquilosante, uma doença bastante interessante, que costuma acometer, geralmente, na maior parte das vezes, homens jovens, artrites infecciosas, a famosa artrose, ou como queiram alguns, a osteoartrite, reumatismos extra-articulares, tipo tendinite, bursite, gota, a famosa gota, que acomete geralmente homens pela deposição de ácido úrico, que é considerada uma artrite metabólica. E, finalmente, uma também muito comum, a osteoporose. Isso é um exemplo do que a gente pode ter no universo reumatológico. Perfeito. Vamos aos mitos e verdades sobre esse assunto, depois perguntas do pessoal de casa. Doutor Dório, é mito ou verdade que todas as doenças reumáticas causam deformidade articular? Não, isso é mito. Muitas doenças reumatológicas, principalmente aquelas não tratadas a tempo, podem levar a uma deformidade articular. Mas nós temos várias doenças que não provocam deformidades articulares, tipo uma artrite infecciosa. Por exemplo, se eu tiver uma tuberculose a nível de joelho, que é uma artrite infecciosa, eu não necessariamente vou ter uma deformidade articular. Perfeito. É mito ou verdade que doenças reumáticas atingem apenas pessoas idosas? Isso é mito. É frequente dentro do nosso consultório chegarem pessoas jovens e pensar, por que eu estou aqui? O reumatismo é coisa de velho. E, na realidade, não é coisa de velho. É importante frisar que nós temos reumatismos e vários deles que começam na infância. A artrite reumatoide juvenil pode incidir em criança. Lúpus atinge mais mulheres jovens, espondilite anquilosante é mais frequente em homens de determinada idade. E assim vai, a artrite reumatoide atinge mais mulheres na idade fértil. Então nós temos vários exemplos que mudam com a idade. Perfeito. É mito ou verdade que algumas doenças reumáticas podem surgir pelo acometimento do sistema imunológico, sem uma causa específica? Isso é verdade. Nós temos, eu coloquei no primeiro slide, várias doenças, tipo lúpus, doença reumatoide, etc., que são doenças que vêm por acometimento do sistema imunológico, que é o sistema que nos defende do organismo, e por alguma razão esse sistema fica bagunçado, de uma maneira, o que desencadeia essa bagunça no sistema imunológico que faz com que ele passe a agredir determinados órgãos do indivíduo. Então, por exemplo, a gente pode ter uma tireoidite, que é chamada tireoidite de Hashimoto, que é uma doença autoimune da tireoide. O lúpus é uma doença clássica de uma doença autoimune. Vários mecanismos são implícitos no desencadeamento do lúpus. Perfeito. É mito ou verdade que, em muitos casos, o tratamento ameniza os sintomas, mas não cura a doença? Isso é verdade. Então, várias doenças reumatológicas ou reumáticas são doenças crônicas que necessitam um segmento com frequência. Várias novas drogas têm mudado o conceito de alterar a articulação. Então, mas o acompanhamento é fundamental. Claro.
É mito ou verdade que exames de sangue, em certos casos, podem indicar a presença e o tipo de doença reumática? É verdade. Alguns exames nos dão uma pista e indicam o tipo de doença reumatológica que nós estamos em frente. Por quê? Muitas vezes as doenças reumatológicas, elas se confundem. Então a gente só vai ter algum tipo de diagnóstico a hora que nós tivermos o exame laboratorial para nos ajudar. Perfeito. É mito ou verdade que o aparecimento de doenças reumáticas é influenciado pelo clima? Não, é mito, tá? O que se acredita hoje e o que a gente vê no consultório é que muitos pacientes falam assim, eu tenho uma artrose ou uma osteoartrite e a minha artrite, ela piora no inverno. Então, na realidade, ao que parece, hoje em dia, a hipótese é que isto ocorra por uma diferença de pressão atmosférica e não exatamente o frio ou umidade. Normalmente as pessoas relacionam ao frio ou umidade, mas não, parece ser o problema de uma pressão atmosférica. Pegamos o exemplo de um balão. Tá? O balão, quando ele está inflado, a pressão é igual fora dentro. A hora que ele desinfla, o que acontece? Os órgãos dentro eles se expandem e começam a comprimir determinadas terminações nervosas. Aí que causa dor. E é isso que causa. Agora, esta é a teoria moderna. Mas é uma teoria de observação de consultório, não pela literatura. Não, literatura. Pela literatura. Tá. Porque de consultório as pessoas falam assim, eu tenho uma artrose, piora no frio e na umidade. Perfeito. É mito ou verdade que, além das articulações, outros órgãos, como o coração, pulmões e olhos, também podem ser afetados pelo problema? É verdade, outros órgãos podem ser acometidos, tá? Então é muito, gente, pega novamente o exemplo do lúpus. O lúpus tem um acometimento multissistêmico, que pode vir desde o sistema nervoso central, acometimento articular, ocular, digestivo, renal. E como esse, tem várias doenças que acometem outros órgãos. Às vezes o paciente chega no consultório e ele nem sabe por que ele está no consultório. Então, às vezes, é um encaminhamento de um oftalmologista que vira para ele e fala assim, olha, você está com uma uveíte, uma inflamação no olho e você tem que consultar um reumatologista. Causa estranhamento, mas a hora que ele chega lá, ele entende tudo. Você tem que explicar para ele o porquê de ele estar no teu consultório. Perfeito. Primeira pergunta da Patrícia. Minha filha tem 27 anos e há algum tempo faz tratamento para lúpus. Ela poderá engravidar? A gestação será de alto risco? Com certeza ela pode engravidar. Nós temos muitos pacientes lúpicos, muitas pacientes lúpicas que engravidam e tem uma gestação normal. É muito importante que o lúpus, durante os 6 meses, esteja controlado, isto é, que a doença não esteja em atividade por 6 meses e o médico reumatologista vai avaliar todos os órgãos que poderão ser acometidos, tipo coração, pulmão, etc. Tem que ter um acompanhamento importante do ginecologista, do obstetra, tá certo? No sentido de, eventualmente, poder tratar determinadas manifestações, comorbidades que possam ocorrer. A gente tem que tomar muito cuidado, principalmente com pressão. Volto a falar, pode engravidar, é considerado uma doença, uma gestação de alto risco. Isso que eu ia perguntar. Vai ser de alto risco. Com certeza é uma gestação e que tem que ser acompanhada de uma maneira muito mais assídua. E que pode ter final feliz, então? Totalmente. Eu tenho várias pacientes com gravidez a termo perfeitas, com nenê ótimo, sem nenhum problema. Perfeito. Próxima pergunta é enviada pelo Anderson. Como é possível diferenciar a dor reumática de um desconforto provocado por um traumatismo, por exemplo? Às vezes, normalmente, a própria pergunta, ela responde a isso. Normalmente, o paciente, quando chega no consultório, ele revela, olha, eu tive um trauma, eu caí, eu bati, eu torci. Então, normalmente, a gente tem esse tipo de informação. Às vezes, é muito difícil. Eu lembro um paciente meu que chegou com uma dor no pé e eu falava para ele, você bateu, você fez? Não,
Não, tá bom. E ele tinha feito uma radiografia que veio normal. Pedimos uma ressonância, ele estava com uma fratura. No metrô, alguém, na hora do trem frear, e alguém pisou em cima do pé dele e ele fez uma fratura. E por que não saiu no raio-x? Às vezes acontece isso? Às vezes pode acontecer. Que coisa. E na ressonância apareceu. Tá. Próxima pergunta é enviada pela Rebeca. Por volta de uma semana antes da minha menstruação, sinto dores horríveis nas articulações, principalmente no quadril. Existe relação entre o ciclo menstrual e a artrite reumatoide? Faço tratamento para essa doença há 4 anos. Sim, existe relação. O período ciclo, né? O ciclo menstrual na mulher é bastante complexo, às vezes com aumentos de determinados hormônios e quedas de outros hormônios. E o que se acredita é que quando chega o início da menstruação, existe uma queda de alguns hormônios, tipo estrógeno e progesterona, que podem induzir a dor. Não só na artrite reumatoide, mas pode provocar outros sintomas que não só em portadores de artrite reumatoide. Isso aqui precisa ficar bastante claro. Perfeito. Próxima pergunta. Juliana, reumatismo pode causar queda de cabelo? Com certeza. Pode? Pode. Existe um quadro que, novamente, o lúpus é uma doença que pode cursar com queda de cabelo. Então, é muito frequente o paciente se dirigir ao dermatologista, ele pesquisa alguns exames e encaminha para o reumatologista por causa de algumas alterações que aparecem nos exames de sangue, tá certo? E por uma queda de cabelo. Ele manda para que a gente investigue. Outra coisa muito importante é que temos que tomar bastante cuidado porque alguns medicamentos utilizados para tratar artrite podem também provocar queda de cabelo. Tá. Mais uma pergunta. Márcia, existe relação entre a falta de vitamina D no organismo e as doenças reumáticas? Isto é um tema bastante controverso. Hoje a gente sabe que a vitamina D, ela não só é importante para a parte óssea, que é fundamental para a parte óssea, a deficiência de uma vitamina D numa criança pode levar a um raquitismo, mas também hoje a gente sabe que existem uma série de evidências que a vitamina D é importante na defesa do organismo, na parte imunológica. Então ela pode sim ter uma atuação não só a nível de doenças reumáticas, mas, por exemplo, se discute o papel dela no diabetes tipo 1, se discute em várias outras condições, mas é muito controverso. Às vezes alguns estudos mostram benefício da utilização e outros que mostram que às vezes não existe tal relação. Mas em todo caso eu aconselho todos os nossos pacientes, principalmente aqueles com doença reumatológica, sim, devem ser suplementados com a utilização da vitamina D. Perfeito. Existem algumas doenças reumatológicas, inclusive, tratados por alguns neurologistas, que são doenças autoimunes, em que se utiliza vitamina D em doses bastante elevadas. Perfeito. Mais uma pergunta. Ivone, chocolate pode causar crises numa pessoa que tem gota? Não, chocolate aparentemente não tem relação com as crises de gota. O que tem relação com crise de gota, infelizmente, para os nossos pacientes homens, é um dos grandes problemas, bebida alcoólica, em particular a cerveja, tá certo? Carne em excesso, frutos do mar, miúdos, esses são geralmente as principais razões do desencadeamento das crises de gota. Então quem tem gota precisa de uma dieta bem restritiva, não? Não, hoje em dia a gente é mais liberal, é? Mas eu falo para o meu paciente, use a cabeça, não coma uma feijoada no sábado, frutos do mar no domingo e uma dobradinha na segunda. Vai ter crise de gota. Vai ter uma crise de gota. O Dr. Dório Elman é médico reumatologista. Site do Dr. Dório é com o nome dele, Dório Elman. Elman com N de navio no final, ELMAN, dorioelman.com. Telefone do Dr. Dório, 11 4562 3758.
4562-3758. Muito obrigada. Eu é que agradeço o Prazer convite. em recebê-lo. É sempre bom estar no teu programa de novo. Igualmente, venha sempre e dessa vez deu tudo certo, né? Com certeza. Até mais.